E vamos entrar agora no capítulo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 7. Meu título diz: Melquisedeque, tipo de Cristo. Vamos entender isso aqui. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Natan, vamos com calma, vamos entendendo aqui mais ou menos essa história. Vamos lá. Uma coisa a gente precisa saber. Já foi dito, inclusive, nessa carta aqui aos Hebreus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que ele vem segundo a ordem de Melquisedeque. Que danado de homem é esse da Bíblia? Aqui ele dá uma breve introduçãozinha dele, né? Aconteceu um fato lá atrás, lá no Antigo Testamento, na época de Abraão. Abraão tinha ido para a guerra e ganhou a guerra. E esse sacerdote da linhagem de Deus, né? Porque aqui fala, sacerdote do Deus Altíssimo veio e abençoou Abraão. Por quê? Abraão, depois que voltou, né, desse confronto, entregou o seu dízimo. Naquele tempo, lá atrás ele entregou, ele fez isso. Veio o sacerdote e o abençoou. Fatos curiosos que a gente vê aqui. Esse sacerdote, esse homem, ele veio lá de Salém. Não fala aqui, ó, cadê? Rei de Salém. Olha o versículo 1 aí do capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Então, beleza. Já sabemos algumas coisas. Rei de Salém, de uma cidade, era sacerdote de Deus, abençoou Abraão. O que mais? Olha o versículo 3. Não tem na Bíblia histórico ali do pai ou da mãe ou de alguma genealogia dele. Entendeu? E aqui no final fala que permanece sacerdote perpetuamente. E por acaso Jesus veio exatamente dessa ordenança, dessa ordem de sacerdotes. Aí agora, uma coisa também interessante eu preciso dizer. Natan, beleza. Jesus Cristo, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quais outras ordens existiam? Uma delas eu vou falar aqui para você. A ordem sacerdotal de Arão. Arão. Então, a tribo de Levi, ela vem formando sacerdotes segundo a ordem de Arão. Arão ali era um sacerdote na época de Moisés. Isso tudo eu estou falando lá de trás, está lá do Antigo Testamento. Estou tentando resumir porque é muito longa essa história. Arão era um sacerdote do Senhor Deus e existiam as 12 tribos. Levi, Judá, a tribo de Benjamim e outras e outras e outras. Jesus, por exemplo, era da tribo de Judá. Mas a tribo de Levi, que são os levitas, eles cuidavam sempre ali da parte do templo, do cuidado ali realmente com a igreja, com a questão propriamente sacerdotal. Então, a partir ali de Arão,
na tribo de Levi começaram a formação ali de sacerdotes. Estão entendendo? Uma coisa é a linhagem de Jesus Cristo muito antes, vinda de Melquisedeque. Outra coisa diferente é a linhagem ali de sacerdotes vindo ali da ordem de Arão. Uma diferença crassa dessas duas. Uma feita por homens, separadas por homens, segundo costumes ali dos homens. À luz, claro, de Deus ali abençoando e tudo mais, mas segundo o homem. A de Jesus não é bem assim. Jesus, filho de Deus. Por quê? Por quê? Por isso que eu falei que essa aula a gente tinha que ter muita atenção, porque pode dar confusão aí se você não pescar esses detalhes. Olha só que interessante. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, era também um descendente de Abraão, pai ali dos hebreus, né? Aí você fala, caramba, e hoje em dia nós somos filhos adotados, enxertados na videira, participantes agora da promessa, aquela lá atrás feita a Abraão por Deus, essa que ele acabou de jurar aqui, né? Nós hoje, que não somos hebreus, fazemos parte de tudo isso, porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo cumpriu toda aquela missão aqui na terra. Aí você fala, nossa, agora eu estou começando a entender de fato o papel de Jesus Cristo como o nosso Salvador, o papel de Jesus Cristo como o nosso sacerdote, o papel de Jesus Cristo como a propiciação dos nossos pecados. Estamos começando a ver aí os diversos flancos que Jesus abriu a nós e que se não fosse por ele não tínhamos chance. Por quê? Jesus tem que estar sempre no centro das nossas atitudes, das nossas vontades. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, todo o domínio sempre direcionado ao Senhor Deus, porque Ele propiciou tudo isso a nós. Ele se tornou tudo isso por causa de nós, pela vontade do Deus Santo. É igual a gente leu aqui. Deus quis um povo agora para Ele. E por acaso esse povo éramos nós. E por que Deus quis isso? Deus fez todo o plano de enviar Jesus Cristo, morrer na cruz, ser ressuscitado, levar aos céus, o Espírito Santo no nosso coração. Todo esse plano, primeiramente, porque Ele quis, porque foi uma vontade dEle. E Jesus, olha só que interessante. E Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir, tudo mais. Mas acima disso uma coisa, para cumprir a vontade do Pai. Percebam que, claro, a gente é importante a Deus, a gente somos os filhinhos, as ovelhinhas mesmo de Deus. E Jesus veio com esse propósito aqui na terra, não como prioridade de nos ter para... Como é que eu posso colocar para vocês entenderem? Vou reformular para vocês entenderem. O que valia para Jesus? Os dias deles
os dias deles aqui na terra, era exatamente cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele queria um povo agora para ele. E que esse povo não era mais somente, né, o povo hebreu, eram todos. Então vejam, o Pai quer, o Filho realiza. O Pai faz todo o plano, o Filho executa todo o plano. A gente está entrando aí por alguma razão aos olhos de Deus, do nosso Pai Celestial, que é uma visão dele, um critério dele. Mas acima disso, né, que seria acima da nossa visão de que aos olhos de Deus, Deus nos enxerga ali com amor, com isso, com aquilo. Deus quis, Deus quer, Ele faz, executa mesmo a vontade dEle. O que a gente precisa saber é que a vontade de Deus sempre prevalecerá, acima até da nossa vida. Acima até da nossa vida. Se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer, Ele faz. Nós estamos aí caminhando, graças a Deus, o Senhor teve compaixão de nós, segundo a sua vontade. E graças a Deus também que enviou Jesus para nos salvar. E graças a Deus também que hoje demos esse passo aos céus, aos santos e retos caminhos dele. Então, atrás de toda essa história que eu estou contando para você, existe a vontade de Deus por tudo. Tanto é que Jesus fala, né? Eu com o Pai somos um. É muito interessante essa relação de Jesus com Deus e a gente entender que eles são um. Meu Deus, são muitos mistérios da gente compreender acerca do teu santo reino, da tua santa obra, da tua santa missão, do que o Senhor realmente quer. Simplesmente o Senhor quer. Quais são os teus a tua vontade mesmo. Muitas delas reveladas aqui. Eu gosto sempre de lembrar a vontade de Deus, né? A nossa santificação é uma vontade dele. A nossa gratidão é uma vontade dele. E muitas outras, né, que o Senhor fala ao nosso coração. Mas à luz da palavra, a gente estuda e aprende, né, a cada dia mais as suas vontades. Como foi uma vontade aqui dele querer jurar para nos trazer mais, para tirar, na verdade, essa incredulidade do nosso coração. Beleza? Pastora Marisa comentou aqui, vamos ver. Somos filhos de Deus pela sua misericórdia. Exato. Então, segundo a vontade de Deus ali, Ele teve misericórdia. Ele quis ter misericórdia de nós e por isso fez tudo isso. Não é porque a gente é bonzinho, a gente agrada a Deus ou a gente faz alguma coisa que... Não, é porque Ele quis assim. Estão entendendo esse querer dele? Só mistério, meu Pai. Ai, vamos lá. Versículo 4, que horas são? Já está de noite. Mas dá tempo. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Lembra daquela história que eu acabei de contar, né? Ordem de Melquisedeque, ordem de Arão. Ordem aqui proveniente de Deus, sacerdote de Deus, e aqui sacerdote segundo o homem, né? Ali, os costumes que se tinham ali do povo. Mas vamos ver o que ele fala aqui. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora,
os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Estamos chegando. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Vocês viram aqui, o autor da carta, ele revela para nós. Uma coisa é a gente seguir realmente toda essa tradição, esse costume, segundo aqui os homens, né, no versículo, cadê? No versículo 8. E outra coisa é a gente testificar o que vive. Leiam 8 comigo. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimo, segundo a ordem levítica, né, a ordem de Arão ali, esses sacerdotes. Porém, ali, segundo a ordem de Melquisedeque, o próprio Melquisedeque, Jesus Cristo, aquele de quem se testifica que vive. E é o que fazemos, né? Nós testificamos o poder, a salvação mediante Jesus Cristo. Entregamos nossos dízimos, cumprimos aí esse mandamento, justamente como forma de testificar Jesus Cristo na nossa vida. Não estou inventando. A gente acabou de ler. Evidentemente, 7. É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, se eu entrego o meu dízimo, eu sou abençoado pelo sacerdote. Certo? E se Abraão, que era o pai, né, entregou o dízimo a Melquisedeque, que era o sacerdote, ele o abençoou. Estão vendo o inferior sendo abençoado pelo superior? Então, na nossa entrega, no nosso realmente se desprender das coisas, nós somos abençoados hoje por Jesus Cristo, a quem nós testificamos. O inferior abençoado pelo superior, que é o nosso sumo sacerdote. Natan, caramba, eu estou conseguindo entender, mas ao mesmo tempo são muitas dúvidas que me surgem aqui. Por isso que eu falei que é muita atenção a aula de hoje, para a gente entender essa questão sacerdotal. Porque eu tenho que pegar um pouquinho do Antigo Testamento, um pouquinho de Jesus aqui como nosso sumo sacerdote, e um pouquinho do que a gente vive mesmo, o dia a dia aqui na igreja, por exemplo. Tá entendendo? Mas, de fato, nesses 2 versículos ele deixou bem claro essa divisão, né? Esses 2 pensamentos, essas 2 linhas. Nenhuma está errada, porque elas estão aqui ditas, escritas para a gente estudar na Bíblia. Mas a que hoje tem valor para a nossa vida é a de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Só Ele pode nos redimir do pecado. Por exemplo, antigamente, o povo hebreu tinha a remissão do pecado mediante as ofertas que eram entregues no altar, etc. e tal. O sacerdote levava tudo. Hoje é Jesus Cristo que
se apropriou do nosso pecado. Se a gente se arrepender, a gente é perdoado. Mediante Jesus Cristo. Então, vocês entenderam esses dois caminhos, né? O antigo ali, com essas práticas, e hoje a testificação de Jesus Cristo na nossa vida, o nosso sumo sacerdote. Beleza? Deixa eu ver se vai dar tempo. Temos tempo. Um detalhe legal, não sei se vocês pescaram, né, no versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, né, o pai ali, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Eu achei interessante essa forma que foi escrita aqui. Pagou. Olha só, pagou, um pagamento. Toma, paguei. Não é uma forma assim simplesmente doou, ou compartilhou, ou qualquer outra palavra aí um pouquinho mais. Não, pagou, tá pago o meu dízimo. Olha só. Abraão chegou lá em Melquisedeque, olha, tá aqui, pago o meu dízimo, são os melhores despojos aqui da guerra e pronto. Pagamento. Às vezes é complicado falar isso. Porque a gente sabe que tudo, né, que a gente faz é totalmente voluntário, é do nosso coração, é da minha vontade, eu que escolho, eu que decido. Assim como Abraão poderia decidir ali em não fazer nada. Mas porque ele decidiu fazer, ele foi lá e pagou o dízimo, né? Segundo o que está escrito aqui. É só uma curiosidade, uma coisa interessante acerca, né, desse assunto. Versículo 11. Tá. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Vamos ler. 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Meu Deus, agora eu estou começando a entender. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, Jesus Cristo, tribo de Judá. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Graças a Deus o Senhor colocou essa. Tá caindo e tá voltando, será? Acho que agora voltou. Vamos lá, palavras finais aí pra gente finalizar. Então, recapitulando a ideia. Se, vejam só, existia a lei
e lá estava escrito não matarás, e eu descumprisse essa ordenança, eu já era condenado. Caiu de novo? Eu já era condenado. Então, na verdade, essa lei não me ajudou em nada. Pelo contrário, ela me condenou agora. Mas, com Jesus Cristo e os seus princípios, amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Caiu? Vou finalizar. Mas com Jesus, deixa eu lembrar aqui, calma aí que eu perdi o raciocínio. Lembrei. Mas com Jesus, que diz pra gente, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, se eu descumprir isso, de fato, eu vou estar condenado. Mas graças a Deus, que Deus enviou Jesus e Jesus conseguiu cumprir essa lei enquanto estava aqui na terra, sem pecar em nenhuma, né? Não errou em nada, não pecou nada, não cometeu nenhum erro. Eu cometi, Natan, cometi, mas Jesus não cometeu. Ele cumpriu então essa lei. Então existe realmente um homem perfeito, e esse homem é Jesus. Mas esse homem morreu. Não poderia morrer, mas morreu somente para tomar o meu pecado, ou melhor dizendo, a minha condenação por ter descumprido. No passado, não matarás. Se eu matasse, estaria condenado. Não tinha ninguém que tirasse, me redimisse disso. Hoje tenho Jesus Cristo. Eu não pertencia ao povo hebreu. Hoje eu pertenço ao povo de Deus. Estão entendendo então esse papel crucial de Jesus na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas decisões? Tanto é que, aonde a gente leu, cadê? Olha o 16. Constituído a lei, né? A lei, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, aquela que a gente já estava condenado, para uma nova e superior. Cadê? 19. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então estão vendo que essas coisas de fato mudaram, elas mudaram na nossa vida. Não é mais daquela forma. Eu não estou falando de Deus. Deus continua o mesmo, mas esses costumes que se tinham, essa tradição antiga, ela mudou, porque hoje não somos hebreus, mas pertencemos ao povo de Deus. Hoje temos sacerdote, sumo sacerdote da nossa alma, âncora, né, da nossa alma, Jesus Cristo. Hoje, aquela lei ali que, nas palavras aqui do autor, né, ele fala, por causa de sua fraqueza e inutilidade, hoje essa lei, ela foi manifesta na vida de Jesus Cristo, nos provando que somos capazes de mantermos uma trilha, um caminho de decisões corretas mediante Jesus Cristo. Sempre lembra disso, mediante Jesus Cristo. Somos purificados mediante Jesus Cristo. Perdoados, salvos mediante Jesus Cristo. Então é isso que está valendo agora. Estão entendendo? Então abram comigo aí na carta aos Hebreus, no capítulo 7. Na última aula a gente parou no versículo 19, hoje a gente vai começar no versículo 20.
já sabendo e percebendo esse papel crucial de Jesus na nossa vida. O meu título diz: Cristo, sacerdote único e perfeito. Vamos ler alguns aqui. 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdote. 21. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Está escrito fiador na de vocês? Fiador? Olha só que palavra forte. 23. Ora, aqueles são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Calma. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma única vez, por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Vamos lá, vamos com calma, é um texto um pouco complexo, mas vamos tirar letra a letra aqui dele e vejam só. Existiam sacerdotes que cuidavam lá do povo, lá atrás, no tempo antigo, no Antigo Testamento. Só que de cara você vê uma coisa, que já diferencia esses de Jesus. Primeiro, eles pecaram. Eles pecavam. Os sacerdotes do passado cometiam pecados. Só que esse mesmo sacerdote era o que também levava o pecado lá das pessoas, né, para o momento lá, para o sacrifício no Santo dos Santos. E, habitualmente ali, ele oferecia o sacrifício primeiro pelos pecados dele, então ficou limpo, aí agora que você está limpo, pega o do povo e também termina o serviço, para o povo ser perdoado. Mas olhem só, isso aqui é interessante. Na Bíblia, agora, que a gente acabou de ver, falou que eles eram grandes em números, porque eles eram limitados pela morte, ou seja, um sacerdote ficava com o povo durante um tempo, só que ele morria. E vinha outro, ficava por um tempo e morria. E assim ia adiante. Estão entendendo? A vinda de Jesus, ela rompe com isso. Por quê? Primeiramente, Jesus Cristo aqui na terra nunca pecou, não pecou. Ele não tem erro. Ele não precisaria oferecer um sacrifício pelo pecado dele, se ele não pecou. Então já começa a diferenciar por aí. Ele já não é um sacerdote como todos os outros. Ele é um sacerdote que não tem pecado. Só que se você repara no sacrifício dele, inclusive a gente já leu algumas vezes aqui, ele carrega o pecado do mundo inteiro, toda a humanidade, inclusive as gerações passadas e as futuras. Todos os pecados que já aconteceram, que acontecem e que vão acontecer, foi imputado no corpo dele como um sacrifício. E como vocês lembram, Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu por causa desses pecados. Vejam bem, pelo pecado dele? Não, pelo pecado de todos nós. Tá, mas não acaba aqui. Então, de uma vez por todas, a gente acabou de ver, de uma vez por todas foi pago esse sacrifício na pele dele, de Jesus Cristo. O sacrifício
já foi feito. Por isso, se você vê, a gente ora a Deus pedindo perdão, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é quem nos purifica. Agora, olha só, ainda no versículo 22, que é aquela palavra forte que eu falei para vocês até grifarem, que na minha eu grifei. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Vamos lá, fiador. Quem é fiador? Fiador é uma pessoa ali que está com uma garantia, certo? Ele tem uma garantia de alguma coisa. Ele é a garantia, exato. Ou seja, se eu vou ser fiador de um amigo meu, de uma casa, está querendo alugar, se der qualquer problema com ele, eu chego junto como garantia ali para o proprietário. Ó, vou pagar os débitos, tudo que causou de prejuízo de tudo, eu sou o fiador, está aqui. A gente acabou de ver que Jesus se tornou, né, fiador de superior aliança. Então, beleza, vocês entenderam o fiador. E agora essa superior aliança, que aliança que é essa? São duas alianças? Como é que é essa coisa? Por que é superior? O que tem a outra que faz essa ser superior? Alguém consegue arriscar? A primeira aliança, o que foi a... Isso, olha, ó. Exato, olha só, uma lembrança aqui interessante, né? Quando a gente toma ceia, né? A gente fala, né? O cálice da nova aliança, que é Jesus Cristo. Aí você fala, Natan, beleza. Nova aliança, superior aliança. Por quê? Por quê? Por que é superior? Por que é nova? Por que mudou? Ou se é de fato que mudou? Vejam bem. Eu já não estou falando aqui para vocês que Jesus, com essas características aqui, ele rompe, ele finaliza esse ciclo de, primeiro, ele é um sacerdote imutável por todos, o sumo sacerdote de todos nós. Ele foi e fez e cumpriu o último sacrifício que nos dá acesso hoje ao Pai, por meio de Jesus. Então, estão entendendo que a partir desse momento, não tem outra história a vir, não tem um próximo sacerdote, não tem alguém que faça esse papel, porque já foi feito, já se cumpriu, finalizou a história. Hoje, se nós não reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, não tem outra forma de acessar o céu. Não tem, não existe. Então, ali, no cumprimento desse dia que Jesus fez aqui, foi um dia balizador da nossa vida, que de fato é o dia da mudança. Aí a gente se pega aqui ouvindo essa nova aliança, essa superior aliança. E por que também a gente toma o cálice da nova aliança, que representa Jesus Cristo? Essa nova aliança, é bem interessante isso. Vamos com calma. Lembra? Se antes era o povo hebreu, o povo escolhido de Deus, e hoje somos todos nós, então aconteceu aí alguma aliança que nos fez agora fazer parte. Antes não éramos parte, não estávamos juntos, mas hoje somos parte desse corpo, fazemos parte desse ligamento, estão entendendo? Aí agora, Natan, superior aliança, então ela de fato é maior do que a primeira, feita lá no tempo atrás com Moisés e tudo mais? Sim, vocês entenderam por quê? Porque Jesus é o último sacerdote, sumo sacerdote, cumpriu o seu sacrifício, fez tudo o que eu já acabei de falar, e que veio para todos. Exato, antes estava ali restrito ao povo hebreu, hoje somos é para todos, né? Exato. Então, passo a passo, vocês estão entendendo aí o porquê que ela é superior, porquê que ela é maior, porquê que ela também é nova? Para a gente é novo. Se a gente não sabia nem que tinha essas histórias de Jesus, do povo hebreu que era escolhido de Deus, agora não, agora existe, agora tem, agora eu posso.
novo, novidade, né? A gente vive a novidade de Cristo, que é essa, saber, conhecer. Estão entendendo? Por isso que ela se torna superior. E também vocês entenderam a questão do fiador. O fiador, Jesus Cristo, é aquilo. Isso aqui é bem interessante, porque até pegando o que minha tia falou aqui, a questão do Senhor ser o nosso advogado. Imagine-se você cheio de problema na tua vida. Imagina você aí vivendo as coisas, poxa, por que está assim? Por que eu sou assim? Por que isso? Por que está acontecendo comigo? O que será do meu futuro? O que será dos meus próximos dias? Ou seja, você está sem saída, você se vê até sem futuro, se vê tudo, te cobrando, fazendo tudo. Aí chega Jesus agora e garante isso pra gente. Aí você fala, Natan, garante o quê? É garantia de quê? O que o Senhor Jesus nos garante? Ele nos garante o seguinte: uma vez que você reconheceu o seu pecado, se arrependeu do seu pecado e também reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador único da sua vida, então agora você ganha um fiador. Um fiador de quê? Um fiador da tua condenação. Ele não deixará você ser condenado. Ele não deixará você cair realmente no lago de fogo. Ele vai garantir que no último dia, está aqui, paga todos os débitos, tudo que esse camarada aqui devia da morte, do pecado, tudo que ele fez de errado está pago, porque ele se arrependeu e me reconheceu como Senhor da vida dele. Então, o papel de fiador de Jesus Cristo é exatamente esse, nos garantir. Lembra de uma pergunta que eu fiz a vocês? Quem tem certeza aqui da salvação nos céus, né? Que você, se partir agora, você está no céu. Quem te garante isso? Jesus. Por quê? Ele é o meu fiador. Se eu me arrependi e o reconheço como Senhor Salvador da minha vida, o Senhor Jesus me garante. Agora, eu poderia ser o fiador da minha própria vida? Eu me garanto que eu vou, ou meu pai, ou minha mãe, ou Ingrid, alguém poderia me garantir isso? Sou filho do pastor. Poderia alguém me garantir isso? Poderia, até melhor, poderia meu pai pagar os meus pecados, né? E ele ser condenado? Não, não poderia. Por quê? Porque, primeiro, é um endividado pegando a dívida do outro endividado e vai continuar endividado. Estão entendendo? É uma entrega em vão, porque, estão entendendo? Jesus, ele tinha essa propriedade, não devia nada, mas quis tomar sobre si esse peso, esse pecado do mundo. Estão entendendo? Então, lembrem-se sempre disso. Se tiver na Bíblia de vocês aí, marquem esse fiador para você saber que o Senhor Jesus garante isso para a tua vida, garante a salvação eterna para a sua vida, então somente se você se arrepender dos pecados e o ter como Senhor da sua vida.